Nossa, você é bonita. E olha, pra essa segundona te faço um convite. Curtiu o programa inteiro, que o programa tá delicioso. Aliás, você quer participar? Hoje, a gente teve um probleminha com a pessoa que cuida do nosso Insta ao vivo, com o Insta do Você Bonita. Então, como vocês sabem que eu conto sempre todas as verdades, eu não sei se a gente vai conseguir colocar posts de fotos do programa de hoje. O que nós vamos fazer? Na última foto do nosso Insta, que é a foto do prato de sexta-feira, você pode mandar os seus recadinhos, que meu diretor e o nosso querido Samuca já está preparado lá no Twitter para colocar as perguntinhas ao vivo, e eu posso pegar outras aqui pelo meu também ao vivo. É por isso que eu tô todo dia com ele, porque quando cai lá, a gente tem aqui. Mas participe, que é sempre muito bom ter sua participação. Agora, vamos recebê-lo, né? Já é segunda-feira, é dia de Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo! Obrigado. Boa Carol, tarde, mais boa tarde a todos em casa. Prazer tê-lo aqui para falar de um assunto que eu queria introduzir da seguinte forma, e você corrija se eu estiver errado, doutor Roberto. Parece que o problema da sociedade é a fadiga. Tá todo mundo cansado o tempo todo. Fadiga, desânimo, cansaço, indisposição. Ninguém consegue mais fazer exercício, não consegue namorar, doutor Roberto. Tem gente que manda, Carol, tô numa fase que eu e meu marido, cada um vira cada um pro lado e a gente vai dormir porque nós estamos cansados. A vida tá ficando em preto e branco, né? Não tá mais colorida, né? Então tem alguma coisa errada. E você acha que tá acontecendo? Você sente isso no consultório? Eu acho que sim, o mundo, muitos hábitos errados e um mundo muito estressante, né? Todo mundo parece que tem que matar um leão por dia, né? Ninguém consegue ter momentos de lazer, alimentação desbalanceada. Então, acho que tem fatores patológicos, né, Carol? Acho que essa pauta é para dizer exatamente isso. Até onde a fadiga é normal, até onde ela está secundária até uma doença. Então, vamos falar desses possíveis fatores aí que pode levar a uma fadiga frequente, até onde você tem que buscar um médico e fazer uma investigação mais criteriosa, né? Então, o nosso título da pauta, Síndrome da Fadiga, é uma doença e pode estar atingindo muita gente. A síndrome da fadiga crônica é uma das causas de uma fadiga contínua, mas tem outras causas também que a gente vai falar. Segura, vou dar um recado e volto, porque tem umas imagens impressionantes e muita alimentação. A comida está diretamente ligada a tudo isso. Doutor Roberto já me conta tudo. Vamos com tudo, porque a gente vai colocar na tela a primeira causa, né, doutor Roberto? Dessa síndrome da fadiga. E vocês podem participar, quem estiver se identificando com o papo. Vamos lá, então. Vamos abrir aqui o nosso bate-papo e vamos mostrar para vocês a primeira que o doutor Roberto escolheu aí. Existem várias causas, né, Carol? Se a gente pensar que ter uma fadiga ou outra, tudo bem, vez ou outra, mas quando ela é diária, quando ela começa a se repetir, podem ter vários fatores. Então, o primeiro que pode acontecer com todos nós, a partir de uma certa etapa da vida, a gente vai ter o declínio dos nossos hormônios. Né? O que a gente não pode considerar doença, óbvio, porque faz parte da vida a gente envelhecer. Mas muitas pessoas... aqui é um gráfico mostrando vários hormônios que a gente produz, né? A mulher, o estrogênio, a progesterona, o hormônio de o GH, a testosterona, o DHEA que a gente falou na pauta passada, pregnenolona, melatonina, todos hormônios que cumprem funções importantíssimas, né? Agora, a partir dos 30, a gente vê aqui pelo gráfico, já se inicia suavemente os primeiros declínios hormonais. Então, a gente pensa em declínio só quando vai estar com 60, 70 anos? Não. A gente, principalmente quando entra nos ENTA, né? Nos 40, 50, então a gente começa a ter, às vezes, os declínios iniciais. Esses declínios, eles só vão trazer sintomas quando são muito intensos, quando eles são muito exagerados, eles começam a cair muito rapidamente. E tem fatores ambientais que podem favorecer isso. Então, o estresse do dia a dia, a fadiga física, o estresse químico também, a gente ingere muito tabaco, álcool em excesso, alimentos com muito agrotóxico também podem influenciar, o estilo de vida, o sedentarismo. Então, você pode ter fatores ambientais e a má alimentação também, Carol. Também pode fazer esses hormônios caírem. Se você tem uma alimentação péssima, pobre em antioxidantes, pobre em vitaminas importantes, pobre em proteínas, então você pode... A produção hormonal pode ser modificada. Depende de muito nutriente para que haja produção hormonal. E uma má alimentação, né, uma alimentação ruim, pode fazer com que, somado aos fatores ambientais, o estresse crônico, o estresse repetitivo, pode fazer com que esses declínios sejam mais acentuados, então, Carol. Tem que fazer os exames com o médico. Sim. Até porque você pode ter um declínio acentuado que pode ser revertido com tratamentos. Então, primeira causa. Próxima imagem, então. Vocês viram que tudo está relacionado até ao desequilíbrio hormonal, até a alimentação influencia no desequilíbrio hormonal. Isso é uma loucura, mas é verdade, né? Sem dúvida. Aí você separou um ponto importante. Que é uma causa muito frequente, Carol, que é o hipotireoidismo, né? A tireoide,
tireoide, ela controla, através da produção do seu hormônio, a energia que a célula precisa para trabalhar. Tá. Com o hormônio tireoidiano caindo, a gente começa, sem dúvida, a ter repercussões. Então, existe pessoas que começam, isso independe da idade, tá, Carol? Não propriamente no idoso, embora o idoso também passe a produzir um pouco menos, mas nem sempre isso compromete. Mas tem pessoas que começam a ter, de uma hora para outra, uma sensação de fadiga diária, um desânimo, cansaço, inchaços inesperados, retenções líquidas, cabelo vai ficando frágil, unha quebradiça, e a fadiga está lá, diariamente. Isso pode ser mau funcionamento da tireoide, Carol. Que tem que também passar Tem que passar por uma avaliação para saber se tem alguma doença levando a tireoide a não produzir o seu hormônio, ou ficar atento à alimentação, porque a tireoide precisa de matéria-prima para produzir o seu hormônio. Então, existe o iodo, que é importantíssimo. O iodo hoje a gente consegue nos peixes de água salgada, nos peixes marinhos, sardinha, qualquer peixe de água salgada geralmente tem iodo. O sal hoje é iodado no Brasil, né? Então a gente geralmente tem a oferta do iodo. É difícil ter uma dieta pobre em iodo, mas o excesso também não é legal. Tomar cuidado com quem ingere muita comida japonesa. Eu já tive casos no consultório. Nossa, é verdade. O excesso de iodo também atrapalha o funcionamento. O próprio molinho de soja, né? Exatamente. E a gente precisa do selênio para que a ação do hormônio tireoidiano ocorra. Selênio a gente consegue numa castanha ao dia, até 2. Então, assim, uma alimentação balanceada. E como é dúvida, Carol, vou mostrar rapidinho aqui, que eu recebo muita dúvida de alimentos que podem atrapalhar o funcionamento da tireoide. Eu ia te perguntar isso, porque tem alguns mitos, mas tem verdades Não também, existem, né? Na verdade, o que se pode ter de conclusão? Alguns alimentos, aqui eu trouxe a soja, as crucíferas, o repolho, a couve-flor, o brócolis, a couve-manteiga, a mandioca também. São alimentos que têm um componente chamado glicosilonato. O glicosilonato, ele pode atrapalhar a tireoide a produzir o seu hormônio corretamente. Existe uma enzima chamada tireoperoxidase, que é importante para a produção do hormônio tireoidiano. E esses tais glicosilonatos podem, em excesso, atrapalhar a função dessa enzima e você ter uma produção menor. Só que isso só ocorre se houver uma dieta pobre em iodo. Tá. Então, se você tiver com uma dieta ali já meio não legal no iodo e ingere excessivamente esses alimentos, eles podem contribuir excessivamente. Uma dieta muito exagerada, com pouco iodo e muito glicosilonato, você pode desencadear um hipotireoidismo. Mas te faço uma pergunta, doutor Roberto. Quando as pessoas são medicadas, encontram um problema, é diagnosticado aí não tem problema. Acabam tomando remédio para compor a função da tireoide. Isso. Ela passa a ser uma pessoa normal? Sim. Ou porque a gente ouve muita gente dizendo, não, eu já achei, tô tomando meu remedinho, mas é por isso que eu engordei, porque eu tenho hipotireoidismo. Mas peraí, você está tomando remédio, é como se não tivesse. Não, é porque você está repondo aquilo que a sua tireoide não produz. Entendi. Uma vez que você já está repondo, não tem mais desculpa. A pessoa vira uma pessoa normal. A tireoide não está produzindo, você está recolocando. Entendi. No nível que o médico tem que saber se está adequado, que às vezes está numa dose insuficiente. Então, isso tem que ter um acompanhamento médico, exames periódicos, para saber se está tudo bem. E eu quis chamar a atenção aí da alimentação, porque às vezes envolve, agora estou tratando, estou repondo, não se preocupe, porque você não vai atrapalhar nada com isso. Isso é para quem está saudável e está comendo errado e ficando vulnerável à tireoide lenta. Pode ser que apareça porque o hipotireoidismo ele pode aparecer. Pode, por falta de iodo na alimentação, por excesso também, incrivelmente, tá? O excesso de iodo também pode frear, é uma defesa do organismo, e uma dieta com fatores antitireoidianos, que a gente chama de alimentos bociogênicos, que podem levar ao mau funcionamento da tireoide. Entendi. Mas só em casos onde realmente o exagero existe e a quantidade de iodo esteja baixa. Mas né? muito legal, vamos prestar atenção nisso. Eu achei bacana trazer. Vamos lá, perguntinha na tela, vamos ver quem escreveu pra gente. Ai, eu adoro a Marta, ela é uma fã muito querida, escreve sempre pra mim, um beijo pra você, viu? Carol, a fadiga está relacionada com a falta de ferro. Segura, doutor Roberto, vou dar um recado. Já volto pra gente também falar deste importante item, né? O ferro. Onde é que tem ferro? Tô vendo que tem um fígado por aqui. Vamos ver se tem relação. Tem fontes, vamos lá. Volto já pra gente. Perguntinha aqui da Martinha, querida, um beijo. Que ela pergunta a respeito do ferro. É um dos nossos itens que causa fadiga, a falta dele? Carol, incrivelmente, acredite, ainda a deficiência nutricional mais prevalente, não só no Brasil, no mundo, é a deficiência de ferro na alimentação. Jura? Existem muitos anêmicos ainda. E quem são os grupos? E dá fadiga, sem dúvida. A anemia é uma das causas, aliás, em crianças que estão quietinhas, que não querem brincar, dá uma pesquisada na falta de ferro aí, na alimentação, se está anêmico, que é uma grande causa. Quem são os
vulneráveis, Carol, a ter deficiência de ferro na alimentação, ficar com carência de ferro. Crianças em fase escolar, pré-escolares e escolares, adolescentes que fazem dietas restritivas, com dietas da moda, que acabam tirando. Aliás, é uma das causas também de fadiga, vamos falar, que são as dietas restritivas exageradamente em poucas calorias. Isso pode levar à fadiga. Mulheres que têm ciclos menstruais que perdem muito sangue na menstruação, que a gente chama de um fluxo muito intenso. Perde-se muito ferro nessa menstruação e se a mulher não ingerir quantidades adequadas, pode ficar anêmica. Gestantes também é um grupo de risco, mães que amamentam e idosos institucionalizados que às vezes não tem alguém ali cuidando da alimentação adequadamente. Então, são grupos vulneráveis. E a gente tem, inclusive, esse tema da anemia, até vamos colocar na tela, que é um dos itens que você já tinha separado. Então, já. É uma das causas. Tá aí, ó, anemia por falta de ferro. A gente chama de anemia ferropriva. Tá? E aqui nos alimentos, doutor? Vamos às fontes. Isso aí, Carol. Então, vamos lá. Existe o ferro de origem vegetal e de origem animal. O ferro de origem animal, a fonte mais generosa é a carne vermelha. É lógico, pode escolher uma carne com um corte menos gorduroso, não precisa ser... Um patinho? Isso, não precisa ser a picanha, né? Você pode pegar o ferro aí numa carne vermelha. O ovo, a gema de ovo tem ferro também. Tem. O frango tem ferro, o peixe, mas a carne vermelha eu acho que é o melhor exemplo. E o ferro de origem vegetal, que eu trouxe aqui um mix de leguminosas, que também são fontes de ferro, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, os vegetais verdes escuros, brócolis, couve. Aqui tem um mix de couve, rúcula, agrião. A questão do ferro de origem vegetal é que a absorção é um pouco mais baixa. O ferro de origem vegetal não absorve tanto quanto de origem animal. Perfeito. Aí eu coloquei propositalmente aqui, ó, nesse mix, a laranja e o limão para você acrescentar na saladinha que tem o ferro de origem vegetal. Temperar a saladinha para poder aumentar a absorção. Exatamente. E é uma causa muito frequente, Carol. A gente precisa tomar cuidado com esses grupos que eu citei. Porque e traz fadiga. Pode Sem dúvida. O ferro, se começar a desenvolver falta de ferro, a fadiga vai ser um dos grandes sintomas. E a gente descobre no exame de sangue. Sim, exatamente. Tem que dosar também, assim como os hormônios que a gente citou no início. Tem. Tudo vai precisar de uma avaliação médica. Cansar de vez em quando, Carol, tudo bem, né? Você fez um dia cansativo, muita ginástica, ficou exausto pelo dia que foi cansativo, e tudo bem, vez ou outra, mas não. Fadiga diária, cansaço diário, não. Vá buscar avaliação médica, porque pode ter patologia por trás. Vamos para a próxima imagem, então, que é mais um item. A síndrome da fadiga crônica, Carol, é uma entidade à parte, né? É uma causa específica de fadiga diária que a medicina chama de síndrome da fadiga crônica, porque são pessoas que têm um cansaço diário, mas acompanhado de muitos outros sintomas. Não é só o cansaço. São pessoas que queixam sempre de dores articulares, queixam de dores musculares, dores de cabeça. Inclusive, é um quadro que está muito associado à fibromialgia, que é uma dor muscular, geralmente dos dois lados, em grupos específicos, pode ser nos ombros, nas coxas, nas costas, tem uns pontos específicos. É muito frequente a gente ver o paciente com síndrome da fadiga crônica também ter fibromialgia. Que é uma doença que já me pediram muito para que a gente abordasse aqui no programa. Vamos preparar uma pauta, doutor Roberto? Podemos. Muita gente que me escreve, porque é uma parcela da população que foi diagnosticado, que vive com uma qualidade de vida muito péssima, Carol. E são, às vezes, até discriminados porque acham que estão fazendo de propósito. Imagina, isso aí é bobeira, deve ser para chamar atenção. Não, são pessoas que realmente têm um quadro de se arrastar. São pessoas que não toleram atividade física. Na atividade física cansam extremamente. Às vezes ficam até com um pouquinho de febre quando fazem atividade física. Para a medicina, o que se pensa da síndrome da fadiga crônica? É possível que esteja ligada a um fator genético, provavelmente, e pode ter algum vírus que possa estar predispondo que você adquiriu e que pode desencadear, embora isso não é ainda certeza, mas se tem autores que colocam num vírus chamado citomegalovírus como sendo um dos fatores que pode desencadear fadiga crônica. Olha que interessante, a gente vai trazer a pauta então da fibromialgia para a gente conversar aqui no programa. Agora te faço uma pergunta, a gente tem as dores musculares, então tem gente que sem fazer exercício sente dor muscular. Agora, e a dor de cabeça? Aquela pessoa que tem dor de cabeça todo dia, ou pelo menos umas 3 vezes na semana, e uma dor muito forte. Também está ligada a esse quadro da síndrome da fadiga? Pode estar, Carol, porque a cefaleia, né, ela pode ter vários tipos, né, desde ligada a uma anemia, você pode ter dor de cabeça por anemia, tá? Como você pode ter uma tensão muito grande no dia a dia e ter uma cefaleia tensional, que é do estresse, que geralmente não acorda com ela, mas no final do dia ela tá pegando, parece um chapéu apertado, né, porque não é tipo enxaqueca que fica latejando, né, e tem causa
causas como depressão. Vamos passar mais algumas causas. Vamos então para a próxima, só para vocês verem qual é a próxima da síndrome da fadiga, deficiência de vitamina D. Vou pedir para a gente segurar nessa parte, doutor Roberto. Vamos lá. Ele volta daqui a pouquinho para continuar o nosso papo, porque se tem deficiência de vitamina D, a gente tem ouvido também muito pessoal que escreve para a gente, fala, poxa, eu dosei no sangue, vi que a minha vitamina D tá no pé, tá horrível, tá péssima, e tem sido um problema dos brasileiros. Sem dúvida. Recorrente, né, doutor Roberto? Recorrente. Faz parte, então, da síndrome da fadiga. Daqui a pouquinho a gente vai colocar mais perguntinhas e voltamos com as causas. Vamos lá. Até já já. Até já já. Ai, doutor Roberto, sempre arrasando uma aula, né? Tá vendo? A gente tava com um item importante, um fator aqui, uma causa. Vamos lá. Que é a vitamina D. Deficiência de vitamina D, Tá Carol. bonita essa foto, interessante essa foto aí que a Lil produziu pra gente colocar nessa pauta, né? Vitamina D. Até e aí? Teve uma pesquisa recente que mostrou que quase 70% dos paulistanos estavam com níveis abaixo do ideal. Né? Às vezes a deficiência da vitamina D pode ser extrema, né? E isso gera realmente muita fadiga, muito cansaço. Ou elas ficar no nível que a gente chama de insuficiente. Não chega a ser normal, mas não é uma deficiência extrema. Entendi. Mas também pode gerar fadiga, cansaço, baixa de imunidade, mais tendência à pressão alta, a glicose subir. Então, a vitamina D está sendo estudada. Ela é um precursor de hormônios, né, Carol? Então, ela realmente precisa ser minimamente circular no sangue em níveis adequados. E quem está vulnerável a ela? Parte da vitamina D, Carol, nós produzimos, tá? Nós produzimos dentro do corpo e uma parte a gente ingere. Tá? Então, essa produção interna nossa precisa de exposição solar. Entendi. Então, quem fica muito dentro de casa, não sai nem um pouquinho ao sol, idosos internados em instituições que precisam, às vezes, ser levados um pouco para o sol. Então, a gente acaba deixando de produzir um pouquinho. Né, que Crianças que, às vezes, ficam sempre em ambientes fechados. Então, a gente precisa de um mínimo de exposição solar. Não torrar no sol do meio-dia por causa do câncer de pele, óbvio. Então, qual é o bom senso aí? 2 vezes por semana, 20, 25 minutinhos de exposição ao sol. Para mulheres que não querem ter mancha na pele, pode passar fio solar no rosto sem problema. Fica com a perna exposta 25 minutos no sábado e no domingo, caminhando ao ar livre, com uma bermuda. Pode ser até com chapéu para proteger o rosto, isso já traz um bom resultado. E a alimentação, né? Já que a gente não tem alimentos tão ricos em vitamina D, mas temos alguns. Tem alguns? Tem alguns que são interessantes, que podem fazer parte do dia a dia. A vitamina D ela é abundante em peixes também marinhos, então a gente tem como exemplo aí, eu trouxe o atum, Carol, porque é um peixe com um valor mais acessível, né? A sardinha, mesmo que seja em lata, não tem problema nenhum. Aquele tá com um plásticozinho para não dar um cheiro esquisito aqui. Tem a sardinha que pode ser em lata, tudo bem, ou mesmo a sardinha sem ser em lata. É uma boa fonte. A gema de ovo é uma boa fonte. Os cogumelos comestíveis também. Pode ter uma quantidade de vitamina D razoável, de origem vegetal. E o iogurte. Então, o fígado, o bife de fígado também. Agora, doutor Roberto, é vantagem hoje, é um recurso suplementar essa vitamina D? Trouxe até aqui na frente, Carol. Trouxe um pirizinhos aqui com algumas cápsulas, tá? Sim, para algumas pessoas onde a gente detecta um nível muito baixo, até porque tem pessoas que às vezes não gostam de nenhuma fonte, né, de vitamina D. Mas dependendo do grau de deficiência, hoje a tendência é suplementar, Carol. Hoje a gente tem prescrito muito em consultório a vitamina D, só que tem que ter o nível adequado, né, um exame laboratorial, qual é a dose que vai prescrever. A vitamina D, gente, não se automediquem, aqui uma dica, porque a vitamina D, em termos medicamentosos, como suplemento vitamínico, dependendo da dose, ela pode ser tóxica. A vitamina D se acumula dentro do organismo, é uma vitamina que vai sendo depositada, ela não vai sendo excretada com facilidade. Vitaminas do grupo B, algumas vitaminas C, você excreta se estiver excedendo. A vitamina D não. Então, só o cuidado de não se automedicar. Isso tem que ser feito com orientação médica, Carol. Mas é uma causa, sim, de fadiga e cansaço muito frequente. E tá aí, mas é possível ter nos alimentos e na suplementação. Vamos para o próximo item, então, porque seleciona... Tem perguntinha, diretor? Se quiser colocar uma pergunta... Aliás, eu estava lendo e chegaram várias perguntas, doutor Roberto, muito parecidas, que todo mundo perguntou muita coisa do hipotiroidismo. Eu vou fazer mais uma pergunta. Vamos pensar aqui que o diretor selecionou, que é da Eliane. Eliane, um beijo pra você. Olha que legal. Eliane aprendendo a ser saudável. Gostei disso. Cara, era isso que eu ia perguntar. A talassemia do tipo alfa causa fadiga? Quase ninguém fala sobre as talassemias. O que é isso, doutor? A talassemia é uma
os glóbulos vermelhos precisam ser produzidos numa estrutura que seja rígida. O tipo de glóbulo vermelho, ele pode ser formado, as hemácias que levam oxigênio para todas as nossas células são formadas em locais específicos, na nossa medula óssea. As talassemias são herdadas geneticamente, isso é uma doença geneticamente herdada, onde o tipo de glóbulo vermelho, ele não é tão saudável, ele acaba não conseguindo durar muito tempo no sangue. O tempo médio de vida de uma hemácia no glóbulo vermelho, dentro do sangue, é mais ou menos até 120 dias. Os talassêmicos, eles têm uma duração menor, então eles têm que estar sempre renovando seus glóbulos vermelhos em níveis mais intensos. Então, existe a talassemia, que a gente chama de maior, que é aquela onde a taxa de glóbulos vermelhos cai muito. Ele fica um anêmico crônico e ele precisa de fazer, às vezes, até transfusão sanguínea, porque a taxa de hemoglobina no sangue cai muito. Então, é um quadro mais raro, mas os talassêmicos, verdadeiramente falando, os maiores, precisam de tratamento. Então, pode ser uma causa, sim. Sim, e a talassemia menor, ela não é necessário, não é por falta de ferro, Carol. A única dica bacana é que a talassemia não é por ausência de ferro na alimentação. É uma formação inadequada dos glóbulos vermelhos. É uma hemoglobinopatia. A hemoglobina é a proteína que transporta o oxigênio, é um problema da hemoglobina que está dentro dos glóbulos vermelhos. Não é por ausência de ferro. Aliás, não se deve suplementar ferro quem é talassêmico, porque não é por falta de ferro a talassemia. E muitas vezes começa a suplementar ferro e o excesso de ferro também pode trazer repercussões. Não é legal. Gente, olha que importante isso. Mas então, é uma causa de fadiga. Tem que descobrir e tem que tratar, porque é algo fisiológico do organismo da pessoa, uma doença. Isso, é uma patologia genética. Então tem que procurar um médico, de preferência até um hematologista. Vamos trazer esse assunto então também no Você Bonita, né, doutor Roberto? Vamos lá. Agora, vamos para outro item, que é um item importante e que eu acho que merece toda a atenção, que é a depressão, que é um problema que a gente tem vivido. Exatamente. A depressão, ela às vezes começa... existe a depressão leve, menor, que é aquela coisa de ficar meio... sensação de que está o mundo meio cinzazinho, mas duram poucos dias e passa, às vezes, até um fato pontual, uma perda de um ente querido. Né? Às vezes a gente pode ficar triste, né, por alguns dias, por algum motivo específico, mas a depressão não, é aquela sensação não só de tristeza profunda, mas de desânimo, cansaço, alterações do sono, e que às vezes não tem um fator desencadeante, né? O paciente não tem nenhuma anemia que justifique, não tem hipotireoidismo, não tem deficiência de vitamina D, ou primeiro descartar todas essas alterações secundárias, mas quando não tem nenhum fator e a pessoa vive querendo se fechar, isso é mais preocupante. Aí pode ser uma depressão chamada maior, que pode ter como sintoma fadiga, cansaço, indisposição, perda de vigor, e precisa muitas vezes de uma ajuda de tratamentos específicos, né? E eu te pergunto, tem algum alimento que quem sofre de depressão pode utilizá-lo para melhorar essa produção aí dos hormônios do prazer, se sentir melhor? Sim, para que, óbvio. Tirando o chocolate, né, doutor, que já é muito bom. Eu acho só improvável conseguir tratar uma depressão maior só com alimentos. Tá? Agora, vamos pensar que os medicamentos são para que nós produzimos substâncias no cérebro, neurotransmissores, que ajudam a gente a ter humor. Um deles, a serotonina. Certo. Tá? Para que os medicamentos atuam poupando a serotonina que a gente produz, mas não aumentam a produção. Tá. A serotonina precisa de matéria-prima para ser produzida, de nutrientes que vêm dos alimentos. Tá. Então, essa tal serotonina precisa do triptofano. Então, o triptofano está em proteínas animais e vegetais. Tá? Então, o triptofano vai estar no ovo, vai estar na banana, vai estar nas oleaginosas, então. Castanhas, nozes, amêndoas, tem triptofano. Tá. E a vitamina B6 também é importante para a produção da serotonina. Ela está na banana. Então, uma dieta mais rica em não exagerar nos ovos, mas que não seja frito, um ovinho cozido, banana, oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas são fontes de triptofano. O iogurte é fonte de triptofano. Pega lá um desnatado, né, para não ter muita gordura. Então, dá para você suprir o organismo de nutrientes. E isso já é uma parte. Ajuda, né? Vale a pena. Faz liberar algo que vai trazer uma sensação Você pode ter queda de serotonina por má alimentação, porque não ingere nenhum alimento que contém triptofano nem vitamina B6. É óbvio, você vai ter uma queda de serotonina, ficar deprimido, mas por uma carência nutricional. Entendi. A depressão maior é que tem que tomar cuidado, porque às vezes não é por falta de alimentos, é por problema mesmo cerebral, né?
Eu só posso te agradecer, a audiência tá bombando, tá chegando muitas perguntas e me veio à cabeça agora uma pauta que depois, se vocês acharem, né, legal, escrevam pra gente, que como esse assunto da depressão é um assunto muito grande, um assunto muito grande, eu quero dizer, extenso, é um assunto que a gente pode falar um monte de coisa, e eu já li a respeito, doutor Roberto, que as pessoas que sofrem depressão e que tomam remédio para depressão são viciadas em alguns alimentos. Entendi. Vamos fazer uma pauta como essa? A gente pode, inclusive, né, diretor, trazer alguém para falar do outro lado, o lado psicológico. E temos aí você para falar desse lado clínico e desse lado ligado à alimentação, porque pode mudar tudo. Eu vi essa matéria, eu quase caí para trás, porque há um vício e há uma... A pessoa só quer comer carboidratos. É aquela busca por carboidrato o tempo todo. Vamos trazer esse assunto para você, Bonita? Vamos, podemos. E eu só posso te agradecer. Eu que agradeço. Porque a aula maravilhosa. Se você teve um desses sintomas, se identificou com o papo, procure ajuda, procure um médico, faça todos os seus exames, porque o resultado é sempre satisfatório quando a gente contempla a nossa saúde. O estresse crônico, né, Carol? Aquela coisa de todo dia estar estressado, trabalhando muito, dormindo mal. Não é fácil para ninguém, né? Você tem que saber que tem que procurar, às vezes, ajuda para te elucidar, né? Cobrança a gente vai ter todo dia, então é bom procurar ajuda e seguir com as cobranças, mas de uma maneira normal, né? É verdade. Obrigada mais uma vez. Quem quiser, pode acessar um site que o Dr. Roberto cuida com muito carinho, que é o nutrasaude.com.br, nutrasaude.com.br, ou seguir lá no Insta, @nutrasaude, tudo junto. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vamos Carol. esperar que agora a Maluzinha vem chegando com a culinária, hein, Dr. Roberto? Ô, delícia!